E agora nós vamos falar dos materiais utilizados para os tratamentos com risogênese incompleta. Claro que nós não vamos falar de todos os materiais da endodontia aqui, porque senão a gente ia passar muito tempo falando de assuntos que já são conhecidos, já são do conhecimento. Mas nós vamos falar de materiais que talvez não são falados comumente e que nós vamos utilizar para o tratamento dos casos, nós já utilizamos nos nossos cursos e no consultório, e que talvez não seja de conhecimento de alguns. O primeiro material, e nós vamos dedicar futuramente uma aula só para esse material, tal é a importância que ele tem hoje na endodontia, é o MTA. Nós temos vários tipos de MTA, de várias formulações hoje em dia, né? Várias consistências de MTA, mas é um material que nós vamos falar bastante, tanto que teremos uma aula só para isso, porque é um material que é parte hoje da endodontia moderna e é um material que a odontopediatria não discute muito. Então há muitos odontopediatras que não conhecem o MTA para o tratamento de dentes com risogênese incompleta. Essa é uma outra formulação de MTA, o BioC Repair, é um material para utilização com mais fluidificação, ele é um pouquinho mais maleável, mais fácil de trabalhar. Nós temos vários outros, como por exemplo o Biodentine, que é um material da Septodonte, né, para fazer também um MTA, para a gente fazer principalmente capeamento pulpar. Nós temos agora outros materiais que nós utilizamos, aqui nesse caso é um microporta-amálgama. O microporta-amálgama é muito utilizado para aplicação de materiais, tanto hidróxido de cálcio como o MTA. Nós temos também o aplicador de MTA, né? Esse aplicador de MTA ele é um pouquinho mais fino e delicado que o microporta-amálgama e também é muito utilizado. Eu costumo dizer que é um material para o arsenal da endodontia que é obrigatório. Todo endodontista tem que ter um microporta-amálgama. E o clínico que trabalha com dentística também, porque afinal ele acaba tendo exposições pulpares, essas microexposições pulpares, elas, se houver aplicação do material com um microporta-amálgama e com um aplicador de MTA, vai ser muito mais fácil. Outro material que nós temos, que é novo a sua utilização, mas é um material que pode ser utilizado para o tratamento de dentes com risogênese incompleta, é o plasma rico em fibrina. Muito utilizado na cirurgia, utilizado na implantodontia e também na endodontia, pode ser utilizado em alguns casos, como nós vamos ver na discussão dos casos clínicos. Um recurso de tratamento muito utilizado é o laser. O laser de baixa potência, que está no arsenal aí do nosso dia a dia, que pode ser utilizado para inúmeras utilizações. Na endodontia ele é muito importante e nós vamos ver a sua utilização, vários casos clínicos aí. Outro aparelho, né, de utilização na endodontia, esse já de mais difícil aquisição, já logicamente pouquíssimo utilizado no dia a dia dos consultórios, principalmente no Brasil, mas que tem diversos tratamentos instituídos. Então nós vamos mostrar alguns mais por curiosidade, porque raramente alguém tem, mas é muito utilizado em determinados países, é o laser de alta potência. Ele tem uma utilização grande para a proteção da polpa, para a proteção da dentina, né? Então nós vamos falar bastante sobre ele também futuramente nos casos clínicos. Depois que a gente terminou a discussão dos materiais, nós vamos começar então na parte prática. Nós vamos falar do tratamento endodôntico dos dentes com risogênese incompleta. E é muito importante entender o tratamento endodôntico e determinar as diferenças entre eles. Então nós vamos tentar de uma maneira didática diferenciar esses tratamentos, diferenciar qual a indicação para esses tratamentos, quando que a gente pode ou não utilizá-los, para que isso fique mais didaticamente entendido e que se possa, quando você tiver um caso, já determinar qual vai ser o tipo do tratamento realizado.
Então, quais são essas modalidades de tratamento? Nós vamos dividir essas modalidades de tratamento em tratamentos para a polpa normal, tratamentos para inflamação pulpar reversível, tratamentos para inflamação pulpar irreversível e tratamentos para o caso de necrose pulpar. Então, já para facilitar, de acordo com as características patológicas dos dentes, né, a serem tratados, nós já vamos definir os tipos de tratamentos existentes. Então, de acordo com a literatura, hoje nós temos 4 tipos básicos de tratamento de dentes com risogênese incompleta. E são eles o capeamento pulpar, quando a gente coloca um material na polpa, né, naquela região exposta da polpa, ou pode ser também naquela região não exposta, o que nós chamamos de capeamento pulpar indireto, então é o capeamento pulpar. Nós preservamos aquela polpa o máximo possível. Nós temos a pulpotomia, é quando nós removemos uma porção da polpa viva, lógico, né, mantendo uma porção de polpa e esperando que esta porção de polpa viva continue a sua trajetória, continue o seu destino biológico, que é fazer a formação apical, terminar a formação do ápice. Nós temos também o tratamento de apsificação, que é o tratamento em que nós vamos fazer a formação de um tecido duro na região do ápice. Não é a formação de um novo ápice, é apenas a formação de um tecido duro, que hoje em dia esse é um dos tratamentos que mais mudaram. Antes a gente fazia isso com hidróxido de cálcio, esperando a formação de um tecido duro para depois fazer o tratamento. E hoje não, hoje nós utilizamos o MTA. Isso fez com que o tratamento se tornasse muito mais rápido. E o último tratamento que nós fazemos de dentes com risogênese incompleta é a revascularização. Na revascularização, nós promovemos a formação, nós tentamos a formação de um tecido vivo em casos de patologias com origem infecciosa, ou seja, casos de polpa morta. Nós fazemos a desinfecção desse dente, nós fazemos a tentativa, né? Nós tentamos fazer uma formação de um tecido vivo a partir de um sangramento que nós provocamos na região apical, tentando fazer com que haja a formação desse tecido vivo, para que depois nós coloquemos um material forrador por cima e ali haja naquela região apical uma formação tecidual sadia, não a formação de um novo ápice, mas a formação de um tecido sadio. E aqui isso ultimamente é um tratamento muito promissor, com um excelente prognóstico. Há também um outro tipo de tratamento que nós chamamos de regeneração pulpar, que é a formação de um tecido já mais com características pulpares, a partir de uma ativação bioquímica realizada nessa região. Só que como não é um tratamento ainda execuível no Brasil, é realizável no Brasil do ponto de vista clínico, nós não vamos colocá-lo na aula no nosso curso. Então vamos começar de acordo com as modalidades de tratamento. Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o cruzamento dos tratamentos que nós acabamos de fazer com as características patológicas de cada dente. E o primeiro estado patológico, o primeiro estágio de patologia da polpa é a polpa normal, claro, né? Então aquele paciente que veio ao consultório sem qualquer dor, ele é um paciente que não relata dor e no exame clínico, no teste térmico, foi verificado que ele não tem nenhuma diferença de dor entre aquele dente e o dente adjacente, portanto ele está com estágio de inflamação, não há estágio de inflamação, um estado de polpa normal. Nesse tipo de paciente, com o dente com polpa normal, a gente vai tentar fazer com que essa polpa fique o mais preservada possível. Nós vamos remover o mínimo de dentina,
remover a cárie até onde houver necessidade de remoção daquele tecido doente e tentar manter aquele tecido que está normal o mais intacto possível. Portanto, em caso de polpa normal, nós temos dois tipos de tratamento a serem instituídos. O capeamento pulpar, que é o mais desejado, afinal nós temos uma polpa normal ali, né, sem inflamação, e a pulpotomia, que são em casos mais extremos. Então, no caso de inflamação pulpar irreversível, que é aquele caso em que o paciente tem uma dor leve, né? Dói com gelado, aquela dorzinha pontada, ele relata uma dor leve. Durante o teste térmico, você viu que ele está um pouquinho mais inflamado em relação aos demais. Então, esse estado de inflamação pulpar reversível, nós também tratamos como se fosse polpa normal. Nós tentamos, como é reversível, nós tentamos manter essa polpa o mais intacta possível. Então, de preferência, o tratamento nesses casos é o capeamento pulpar e, em casos mais radicais, a pulpotomia. Em caso de inflamação pulpar irreversível, aí já é mais difícil. Nós temos que remover o tecido pulpar. Ele está doente. É aquele caso que o paciente vem com dor. Ele vem com aquela dor forte, com quente, congelado, que demora a passar, uma dor mais forte. Esse tecido está inflamado. Não há como a gente manter esse tecido e fazer apenas uma proteção pulpar. O capeamento pulpar, então, não é a escolha para esses casos. Nesses casos, a tentativa de tratamento, o nosso tratamento preferencial é a pulpotomia. E em casos de necrose pulpar, quando a gente não tem mais vitalidade, quando o paciente não responde mais aos testes térmicos, ou relata uma fístula, ou radiograficamente nós observamos que a necrose pulpar, clínica e radiograficamente, o tratamento a ser instituído é a apsificação ou a revascularização. Portanto, já expostos os tratamentos para determinadas condições pulpares, nós vamos agora discutir o que acontece com o ápice, o que acontece com a região apical quando nós fazemos um tratamento de dentes com risogênese incompleta. Essa é uma pergunta muito comum entre os alunos, né? O que acontece ali no ápice? Porque se nós estamos fazendo um tratamento para casos de risogênese incompleta, é porque a gente espera que aconteça alguma coisa naquela região. Então, o que acontece do ponto de vista biológico, histológico, nesta região? Nós podemos ter, de acordo com o tipo de tratamento e situação patológica, determinado tipo de acontecimento ali histologicamente. Então, no caso de capeamento pulpar, nós fazemos um capeamento pulpar em casos de polpa viva. Por quê? Nós esperamos que aquela polpa viva vá terminar aquela formação apical que está no seu destino biológico. Qual é o nome dessa formação? Quando nós fazemos uma intervenção, o que nós esperamos é a apsigênese, é a formação, a continuação da formação do ápice, o término da formação de todas as estruturas foraminais e apicais na região apical. Em caso de pulpotomia, é a mesma coisa. Nós mantemos essa polpa no nível mais alto possível, de acordo com as condições patológicas e da observação da polpa, né, como a gente já falou. A gente vai manter o máximo de polpa possível e vai esperar que na região apical vá acontecer também a apsigênese, a formação radicular, apical, foraminal de todas as estruturas na região. Já no caso da apsificação, nós esperamos a formação de um tecido duro, a formação de um tecido ósseo, um tecido cementário, ou um misto deles, na região do ápice, e isso e assim ele vai ficar. Nós esperamos esse tipo de formação, e esse tipo de formação pode se dar de diferentes maneiras.
nós podemos ter vários padrões de apsificação. Nós podemos ter a formação de um tecido ósseo, de uma invaginação do tecido ósseo para o interior do ápice, né, que vai ficar em íntimo contato com o material de obturação, que hoje é o MTA. Nós podemos ter uma formação mais sementária nessa região, e nós podemos ter uma formação sementária nessa região, como nós estamos vendo aí à direita, um pouco mais reta, né, com formato realmente paralela, né, na região do ápice. Já no caso de revascularização, nós vamos remover a infecção, nós vamos tentar a vitalidade, um tecido vivo nessa região, que não é um tecido pulpar, é um tecido vivo, mas não pulpar. E esse tecido vivo, nós esperamos então que vá haver a formação dele e uma formação também de um tecido adjacente duro, seja ele sementário ou um tecido ósseo. Então nós esperamos que haja ali a formação de um tecido duro adjacente à formação de um tecido vivo que está dentro da polpa. Então é esse tipo de formação que nós esperamos.